Fala pessoal, então trazendo aqui um videozinho, né, uma ideia tática aí pro Santos, né, não postava nada desde a Copa do Mundo, e aí me veio a ideia, né, de fazer esses conteúdos. Eu sempre tô trazendo algumas táticas que eu invento, assim, pros times e tudo mais, principalmente times que não estão tão bem assim na vida real, né, então trazer alguma táticazinha aqui pra dar uma melhorada no time do jogo, né, principalmente o pessoal que gosta mais do Santos aí, quer fazer uma Liga Master com o time pra desempenhar melhor, né? Talvez aproveitar melhor o time do Santos do que está sendo aproveitado aí na vida real, né? Por mais que tá vivo aí na Copa do Brasil, na Sul-Americana, né? Mas aí no Brasileiro tá brigando para não cair novamente, né? Infelizmente o Santos nessa situação aí, um time tão grande, né? Enfrentando novamente essas dificuldades. Na Sul-Americana dá um escorregão aqui e ali, né? Na Copa do Brasil passou nos últimos minutos ali contra o Remo, né? Então tentar inventar uma táticazinha aqui para aproveitar melhor o Santos, né? Os jogadores que já tem. E aí na Liga Master que vocês forem fazer também tá fazendo as contratações de vocês aí, né? Para tá complementando o elenco, né? Então mais uma táticazinha aqui para dar uma dinâmica aí na gameplay de vocês, pessoal que gosta aqui das táticas, né? Então vamos partir aqui de um 4-4-2, né? Com o time do Santos que eles têm a oferecer aqui no momento, né? É uma boa dupla de zaga que o Santos tem, né? E aí qual que é a ideia aqui, né? A ideia principal é fortalecer o que o Santos tiver de melhor, né? Qual que é o melhor sistema, talvez, né? E aí a gente parte um pouco mais das individualidades do time, né? O que eu acho que logo quando eu bato o olho aqui no time do Santos, o que eu vejo de maior capacidade técnica assim, que o time tem, né? É com o Roleiser, né, que é um jogador muito bom, que veio aí do Benfica, né, e tudo mais, é um jogador dos que mais valem, assim, né, em questão de financeiro, questão de valores aí, é um dos jogadores mais valiosos que o Santos tem aí, né, jogador de nível europeu até, né, eu acredito, jogador muito técnico, assim, muita visão de jogo, muito bom na armação do jogo, e obviamente aqui, né, não tem nem muito o que falar, né, do Neymar, a gente sabe qual é toda a capacidade que ele tem técnica, então como a gente pode unir esses dois jogadores que para mim são os destaques, né? Não, lógico, não menosprezando os outros, né? Que também são bons jogadores, né? O Ilharão é um excelente volante, o Menino um excelente lateral, excelente segundo volante, o Barreal e tudo mais. Mas acho que o pessoal gosta de falar, né? Os expoentes técnicos aí, acho que são esses dois. Então, como que dá para potencializar esses caras, né? Então, eu inventei o time aqui partindo de um 4-4-2, né? Vai defender dessa forma também, mais pra frente eu falo, mas com bola indo para um 3-4-2-1, né? E como é que funcionaria? O Adonis é um zagueiro que tem boa capacidade de saída de bola, né? De conduzir, ele gosta de ir ao ataque. Então a gente deixa ele aqui um pouco mais livre pela direita, né? Vai ter um pouco mais dessa liberdade. Coloca ele até como um provocador, melhor, né? Eu acabei aqui nem colocando na tática, tá como atacante surpresa, mas colocando ele como provocador, para ele querer bastante ter a bola. Mesma coisa pro Lucas Veríssimo, né? E aqui o Escobar. A gente pode colocar ele como zagueiro defensivo e como lateral esquerdo, né? Muito importante que ele esteja como zagueiro defensivo para ele ficar bem nessa base de 3 e subir um pouco mais equilibrado, né? Não jogar tanto como um lateral tão ofensivo, vai dar um pouco mais desse corredor pro Barreal, mais pra frente eu falo dele. Mas a gente partindo dessa saída de 3 aqui, né, dessa forma, o Ilharão como primeiro volante protegendo mais a defesa, né, como esse volante um pouco mais pela esquerda, o Gabriel Menino com orquestrador, como meia de ligação para ter um pouco mais de liberdade para ir à frente, né, deixar o Ilharão um pouquinho mais preso, e aí logo falando desses dois aqui, né, como eu falei, são os caras mais técnicos aí do time, para eles jogarem lado a lado aqui, né, o Roleiser é um jogador canhoto, o Neymar é ambidestro, né, mas é principalmente destro aqui, então vão poder cair pelos lados, né? O Roleiser vai poder cair um pouco mais pela direita, como um meia direita ali. O Neymar cair pela esquerda, que é do jeito que ele gosta bastante, né? Não são jogadores de armar tanto centralizados, de ficar parados, eles gostam de se movimentar muito. Então o Roleiser vai ter toda a liberdade para baixar, né? Apoiar a saída de bola pela direita, ir para o lado direito apoiar, fazer uma jogada em velocidade também. Mesma coisa o Neymar pelo lado esquerdo, né? Como é a característica deles, né? O Laser gosta de jogar mais à direita, o Neymar mais à esquerda, então os dois vão dividir esse papel aqui na armação de jogo, que é muito interessante, né? E não vão estar limitados só a armar o jogo, né? Vão se projetar muito à frente, né? Em velocidade, atacando a área, partindo mais para uma finalização, que é onde eles podem ser muito perigosos, né? Tanto uma finalização ali de mano a mano, que eles vão ter bastante oportunidade disso nessa formação. São os jogadores aí, dos 3 jogadores mais à frente aí do time junto com o Rony, né? Mas também muita finalização de fora da área, né? Da entrada da área, que é onde eles são muito perigosos mesmo, assim, né? Pra média do futebol brasileiro, eles são muito acima da média, eu acho, né? Principalmente o Neymar. Então vão ter essa característica, os dois com armadura criativo, né? Acho que fica bem interessante vocês jogarem dessa forma aí.
falando que dos alas vão se projetar muito para receber muitos desses passes, né? Desses dois aqui que são jogadores muito passadores também, muito passe em profundidade, os dois têm. Então o Igor Vinícius, que é um jogador de muita velocidade, começa como lateral, mas parte mais à frente aqui como um ala, vem como meia versátil, ele o Barreal, né? Para ter muito esse movimento para frente, mas vai ter o preço dos laterais aqui, mas com o meia versátil eles não ficam limitados a só fazer isso. Então, em jogadas de cruzamento, muitas vezes a jogada tá pela esquerda, por exemplo, o Barreal vai fazer um cruzamento e o Igor Vinícius vai pisar na área, por exemplo, né? Então, o adversário vai ter muita dificuldade de defender a área dele e tudo mais, sendo atacando com 5 jogadores, né? 5 jogadores aqui à frente, Igor Vinícius, Roleiser, Neymar, Barreal, Rony, todo mundo atacando muito velocidade ali a última linha do adversário, né? Principalmente times que vão se defender uma linha de 4 aí vão sofrer bastante com os alas pisando bastante na área dessa forma, né? Então o Igor Vinícius é um jogador muito rápido, um lateral de muita velocidade, vai estar usando essa característica dele, aproveitando, né, nessa formação. E o Barreal a mesma coisa, né? Por mais que ele seja um jogador que gosta um pouco de cortar para dentro, gosta de armar um pouquinho, ele vai ficar mais aberto, né? É um jogador que tem boa velocidade, ele faz todo o lado esquerdo aqui, né? Dá pra gente ver até de lateral ele joga. Então essa função de ala aqui, ocupar todo o corredor esquerdo aqui, ele vai se sair muito bem, né? Jogador canhoto, então favorece muito o cruzamento para a área, né? Levar para o fundo e cruzar a bola na área. E por último aqui, não menos importante, eu escolhi o Rony, né? Para ser o atacante titular. Poderia ser o Gabigol, depois eu falo um pouco da característica dele, mas aí, né, na carreira de vocês, que vocês criarem, se vocês forem manter o Gabigol, o Rony no time, é uma boa variação de vocês estarem revezando eles aí durante a temporada, né? São dois bons atacantes aí. O Rony com artilheiro para atacar muito as costas da defesa, e aí vai ser o principal, né? O Neymar dominar a bola ali numa entrelinha, lançar o Rony em velocidade, o Roleiser é a mesma coisa, pro Rony receber na frente, finalizando, né? Foi uma característica que ele teve muito aí no Palmeiras do Abel Ferreira, quando ele era artilheiro da Libertadores e tudo mais. O Rony até foi pra seleção brasileira tendo essa característica aí, jogando como centroavante, né? Mais artilheiro, de muita velocidade, a gente pode ver aí 87 de velocidade, o cara que corre muito, né, fisicamente é absurdo, perde lá seus gols, né, não vai ser aquele atacante que vai dar um chute para fazer um gol, mas ataca muito bem o espaço, é muito bom, e acho que ele favorece muito a característica do time, né, ele arrasta muito os zagueiros com ele, aí dá mais espaço, né, os zagueiros vão estar mais longe do Roleiser e do Neymar para dar um bote, porque o Rony vai arrastar eles, né, então é muito interessante a dinâmica que fica com essa formação, acho muito interessante de usar. O Gabigol pode vir com puxa-marcação, né, para ele, quando ele entrar em campo aí, quando vocês utilizarem, se movimentar bastante para um lado, para o outro, que o Gabigol gosta bastante de sair da área, né, ter esse movimento um pouco mais de arrastar zagueiro com ele e tudo mais, então atrai bastante a marcação para o Neymar e o Roleiser de ter bastante espaço, né, e aí no mais, passando um pouco mais rapidamente, é isso, né, tem bons reservas aí o time, mas dá para complementar mais, né, falta um lateral direito aí que é bom vocês contratarem para reserva do Igor Vinícius, talvez um zagueiro mais, um goleiro reserva, ponta e tudo mais. É um time que dá para complementar bastante, mas pelo menos o 11 inicial eu acredito que seja bem interessante dessa forma, né? Quando tem a bola. E aí, quando não tem, parte para um 4-4-2, né? Muito importante ter o pivô contra-ataque aqui no Neymar, né? Para ele estar mais poupado aí nessa fase defensiva, deixa que se algum atacante precisar recuar mais, que seja o Rony, que tem muita essa característica, né, de muita marcação. Então, time nesse 4-4-2 mesmo, né. Passar aqui nas instruções aqui, até falando, puxando, né, engatando aqui na fase defensiva. Pressão na frente, né, para o time não ficar tão recuado assim. Área de contenção ampla para fechar bastante o meio, né. Você tem ali só 2 volantes, então é bom que o pessoal tente se juntar mais por dentro e joga o adversário para jogar mais pelos lados, né? Que se eles atacarem mais por dentro, se for um time que ataca em 4-3-3, por exemplo, eles têm 3 meio-campistas, então fica mais difícil de você marcar tendo só 2, então é bom ter aqui a área de contenção ampla para tentar fechar mais o meio, né? O Roleiser, o Barreal, tentar fechar mais por dentro e deixar o adversário tentar atacar pelos lados e ali você tentar dar o bote neles, né? Marcação aqui agressiva, a linha equilibrada, densidade um pouquinho mais alta para os jogadores estarem mais por dentro, né, tentando fechar um pouco mais o meio. Nas instruções ofensivas fica dessa forma aqui, né, aquele padrãozinho que a gente usa bastante, posse de bola, passe curto, área de ataque ampla para atacar bem pelos lados, né, flexível, alcance do apoio 4, jogadores se aproximando bastante. Aí nas instruções avançadas que eu já tinha comentado, né, preços laterais para manter o Barreal e o Igor Vinícius mais abertos, né, ali pelo lado do campo, deixando o Roleiser e o Neymar um pouco mais por dentro. Rotação de alas, né? Como eu falei, tanto o Neymar, tanto o Roleiser caírem mais pelos lados ali do campo, né? O Rony também pode vir e mexe fazer algum movimento assim mais pelo lado, ele
tá acostumado a fazer esse tipo de movimento também. E o invadir a área, né? Para os jogadores fecharem bem esse meio, né? Se o adversário conseguir progredir pelo meio, você vai ter o Ilharão, o Gabriel Menino, o Frias, o Veríssimo para fechar bastante o chute, né? Fazer uma barreira ali na frente. Até o Vinícius e o Escobar podem fechar mais por dentro ali para proteger bastante a sua entrada da área, você não ficar tão vulnerável ali na hora das finalizações, né? Então, para um videozinho mais rápido, né? Acredito que seja mais isso. Como eu falei, tentando aproveitar o que o Santos tem de melhor aí com o Roleiser, o Neymar ali, o Rony mais à frente, podendo ser o Gabigol também. Tendo bons jogadores aqui na recomposição também, que aguentam fazer essa corrida para trás, né? Poupando o Neymar na fase defensiva. Então, acho que dessa forma fica bem equilibrado, acho bem interessante. É uma formação até bem interessante aí, partindo de mesclar um 4-4-2 com um 3-4-2-1 que eu postei do Olympique de Marseille, do De Zerbi, né, ano passado. Ele acabou saindo, tá treinando o Tottenham já, mas era uma formação bem interessante, com o Aubameyang ali no comando de ataque, né. Então, uma variação bem interessante, acho bem válida, então fico aí esperando o feedback de vocês, né, se funciona, se fica interessante o Santos dessa forma, se vocês acham que outra formação seria mais interessante, talvez com o Gabigol titular e o Rony também, né, pode ter essa variação, mas eu achei essa aqui bem interessante, fico aí aguardando sugestões, o feedback de vocês aí nos comentários, outros times que vocês queiram ver aqui esse tipo de vídeo, né, adaptando um pouco mais a formação deles na vida real, trazendo talvez novas contratações, né, os times contratando bastante aí com a janela de transferências aberta, e também trazendo alguns times da vida real, né, dei uma olhada em alguns jogos aí que estão tendo, né, desse meio de semana, consegui ver um pouquinho do Fluminense, do São Paulo, como jogou aí na Libertadores e na Sul-Americana, eles aí, né, então trazendo também, né, táticas da vida real, táticas inventadas também aqui, para trazer mais dinâmica aí para as táticas do PES. Então, agradeço a atenção aí, rapaziada, tamo junto.